Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade anterior. Bom, na questão 1 nós temos a seguinte situação. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então veja o ângulo de 45 graus que forma com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Então o comprimento desse fio é de 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo, dado raiz de 2 igual a 1,41. Ou seja, nós iremos adotar raiz de 2 igual a 1,41 nesta questão. Bom, observe na figura que o meu valor x desconhecido é o cateto oposto e que eu possuo nesse triângulo a hipotenusa. Então, a relação trigonométrica em que eu posso aplicar é o seno de 45 graus, que é igual a x sobre 80. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 80. Ao realizar essa multiplicação, nós teremos 2x igual a 80 raiz de 2. Ao isolar x e dividir 80 raiz de 2 por 2, obteremos 40 raiz de 2. E ao substituir raiz de 2 por 1,41, nós teremos 40 vezes 1,41. 40 vezes 1,41 vai nos dar um resultado igual a 56,4. Então, essa é a altura na qual a pipa se encontra ao ter um fio de 80 metros esticado, realizando com o solo uma angulação de 45 graus. A questão 2 fala o seguinte: qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte, dado raiz de 3 igual a 1,73. Iremos adotar para a raiz de 3, 1,73. Ele quer saber o comprimento da sombra da árvore. Da árvore de 5 metros de altura. Então, suponhamos que a árvore está aqui na vertical, com 5 metros de altura. Então, a sombra dela vai ser essa projeção aqui. Essa projeção. Ele pergunta qual o comprimento da sombra. Aliás, vai ser essa projeção aqui, onde tem o Szinho. O S de sombra. Então, dessa forma, se eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 e tenho o S, que é o valor que eu quero, é o comprimento da sombra, então, no caso, nós temos cateto oposto e o cateto adjacente. Então, para essa situação, nós iremos aplicar a tangente de 30. A tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto 5 sobre o adjacente S. Sendo que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, substituindo raiz de 3 sobre 3 igual a 5 sobre S. Eu vou utilizar um x ao invés de S. Então, multiplicando 3 vezes 5 e x vezes raiz de 3, nós teremos x raiz de 3 igual a 15. Ao isolar o x, nós teremos 15 sobre raiz de 3. Daí eu já posso substituir raiz de 3 por 1,73. Então, 15 dividido por 1,73, que vai nos dar um valor igual a 15 dividido por 1,73, vai nos dar 8,67, ou aproximadamente 8,7.
Podemos arredondar para 8,7. Está arredondando, x é igual a 8,7. O valor do x, ou comprimento da sombra produzida pela árvore. Vamos para a questão 3. Só apagar aqui as continhas para dar continuidade. Bom, questão 3 nos apresenta um edifício que está a uma distância de 60 metros de um observador, cujo apresenta um ângulo de 30 graus com o solo, com a horizontal e o topo do mesmo. Então, determine a altura do prédio da figura seguinte. O que se quer é a altura desse prédio. Ó. Então, nós temos aqui o valor desconhecido x, o cateto oposto é x, pois é oposto ao ângulo de 30, e o cateto adjacente 60. Aplicando mais uma vez a tangente de 30 graus, nós teremos x sobre 60. E lembrando que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 60. 3 vezes x, 3x. 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Isolando x, nós teremos 60 raiz de 3 sobre 3. 60 raiz de 3 sobre 3. Ao dividir, nós obteremos 20 raiz de 3. Ok? Nessa questão, ele não deu um valor para a raiz de 3. Então, não precisa realizar a substituição. Finalizamos aqui, em 20 raiz de 3. Vamos para a questão 4. Questão 4 e a última questão diz o seguinte. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim o observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal, dado raiz de 3 igual a 1,73. Então, de forma semelhante à questão anterior, nós iremos fazer essa. A altura do edifício, dessa vez, é essa altura total. Ou seja, equivale a esse lado do triângulo, que é x, mais a altura do observador, a qual ele está sobre uma caixa, sobre um ponto elevado, no entanto, totalizando 3 metros de altura. Então, calculamos x e em seguida somamos 3. De forma semelhante, ó, o x é o cateto oposto ao ângulo de 30 e 30 é o cateto adjacente. Então, mais uma vez aplicando a tangente de 30 graus. Onde nós vamos ter tangente de 30 graus é igual a x sobre 30. Onde a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 30. Realizando essa multiplicação, de forma semelhante à anterior, nós vamos ter 3x igual a 30 raiz de 3. 3x igual a 30 raiz de 3. Passa dividindo, x é igual a 10 raiz de 3. Como ele informou que a raiz de 3 é 1,73, vamos multiplicar 10 vezes 1,73, onde nós vamos obter 17,3. Então, x é igual a 10 vezes 1,73, que é igual a 17,3. 17,3 é o valor do x. Somando com o valor do observador que está sobre uma caixa, sobre um ponto elevado, mais 3 metros, nós iremos obter a altura total do edifício, 20,3.
Então, a altura do edifício é 20,3 metros. E aqui nós finalizamos a nossa aula. A todos vocês, forte abraço e até mais.